Oi, eu sou a professora Carolina Brandão Gonçalves. A nossa disciplina é Tecnologia na Educação e hoje nós vamos falar de tecnologias enquanto linguagem, desafios e perspectivas das novas linguagens em sala de aula. Na educação do campo, nós sabemos que os alunos, ainda que não tenham acesso à internet, alguns não tenham acesso à internet, os jovens, as novas gerações, sempre conseguem, de uma forma ou de outra, interagir nos ambientes virtuais. Esse ambiente é chamado de cyberespaço. O cyberespaço ele possui múltiplas linguagens tecnológicas. É uma forma diferente de se comunicar. E aí, para nós professores do campo ou da cidade, emergem algumas questões. Como se apropriar das novas linguagens tecnológicas? Como trabalhar para que essa linguagem seja usada como aporte metodológico em sala de aula? A apropriação das múltiplas linguagens que emergem no cyberespaço pode auxiliar tanto o aluno quanto o professor no processo de ensino-aprendizagem? Quais os sentidos atribuídos à escola num cenário atravessado pelas tecnologias? Então, a educação do campo, os jovens da educação do campo, eles, de uma forma ou de outra, eles estão convivendo numa sociedade tecnológica e, ainda que de maneira precária, eles tenham acesso à internet, eles estão convivendo também com essas linguagens diferentes. E é preciso que nós, como professores, possamos encontrar respostas a essas questões que foram colocadas agora. Uma delas é entender a forma como as linguagens tecnológicas podem acontecer, né, em sala de aula. Como é que tem sido discutido sobre essas linguagens? É importante dizer que o cyberespaço se caracteriza pelas hipermodalidades linguísticas e culturais. Então, essa discussão por parte do professor, mostrando que a linguagem da internet, que a comunicação na internet, ela é diferente da presencial e quais são as características, suas diferenças, é fundamental para que o aluno tenha uma compreensão de que no cyberespaço a comunicação é diferente da comunicação no contexto real, no contexto presencial. Assim, ele vai entender que para cada contexto, uma maneira de se expressar e de se comunicar. Evita a confusão, né? E a certa angústia que os professores têm em que os alunos trazem para o contexto virtual toda aquela linguagem, o modo de se expressar do contexto virtual, né? Uma angústia é a forma de escrever que mudou, se alterou um pouco, e os alunos querem fazer redações, escrever os textos impressos, tradicionais, como eles escrevem nos ambientes virtuais. E aí os professores se angustiam, há conflitos entre as gerações, e sem necessidade. É possível, com o esclarecimento, dizer que são contextos diferentes, linguagens, portanto, diferentes, e que é preciso que os alunos aprendam a utilizar segundo os espaços onde eles vão se comunicar. O internetês é a nova forma de se comunicar no cyberespaço e muitas vezes ele se desdobra nos espaços virtuais. É o advento da cybercultura, né? Quer dizer, ele sai dos ambientes virtuais e entra nas nossas salas. Os nativos digitais e os imigrantes digitais precisam aprender a lidar com as novas linguagens da internet. Os nativos digitais são aqueles alunos que nasceram depois da internet, portanto, têm muita familiaridade com os recursos tecnológicos. E os imigrantes digitais, na maioria das vezes, são os professores que nasceram antes da internet e que, portanto, têm alguma dificuldade de entender essa nova maneira de se comunicar. E isso gera muito conflito na sala de aula, porque os professores querem que os alunos se comuniquem no modelo tradicional. E também têm dificuldades, os próprios professores têm dificuldade de se expressar na maneira é, atual, né? Entretanto, como eu disse, ambas as formas de comunicação têm seu lugar. E aí é importante entender qual o contexto de uso dessas comunicações, dessas interações, para que não haja esses conflitos e tantos professores e alunos possam se relacionar de modo pacífico e solidário, não é?
A educação do campo, ao se apropriar do conhecimento das novas linguagens tecnológicas marcadas pelo digital, pode contribuir para que as narrativas, o imaginário, a cultura do campo seja visibilizada no cyberespaço. O campo tem suas histórias, tem suas narrativas, as suas especificidades. E é possível produzir conteúdo digital para que esse conteúdo, com a história, com a realidade, com a cultura do campo, seja disseminado nas redes de internet e todos tenham maiores conhecimentos sobre esse lugar, superando preconceitos e o próprio desconhecimento mesmo, né? Que leva aos conflitos. A educação analógica é a educação à distância, diálogo sobre uma educação em rede. Então, aqui a autora vai falar que pensar numa escola conectada, multidisciplinar e interativa, de espaços múltiplos de ensino e aprendizagem, é essencial para que haja o desenvolvimento de novas práticas de ensino que atraiam essa jovem à escola. Então, nós temos diferentes escolas. Nós temos uma escola presencial e uma escola virtual. A educação do campo também pode desenvolver suas práticas no contexto virtual, sem excluir o presencial, né? Sem excluir o modo tradicional. E aí são múltiplos espaços de interação. Temos sempre a dificuldade de internet nas escolas do campo, essas condições de acesso à rede são precárias, eu tenho insistido nisso, mas havendo essas condições, é possível desenvolver práticas multidisciplinares em que haja a escola presencial, num diálogo com a escola virtual, e que esses jovens, essas jovens aprendam, né? A educação analógica versus a educação à distância, diálogo sobre uma educação em rede, vamos continuar, né? É a apropriação de novas linguagens tecnológicas e a formação para o multiletramento digital. É primordial para que os jovens, mesmo os nativos digitais, tenham uma formação crítica sobre esse espaço e as diversas possibilidades de atuação e protagonismo presente no cyberespaço. Então, aprender em rede, estudar em rede, ensinar em rede, deve fazer com que os alunos desenvolvam uma consciência crítica também, do mesmo modo que a educação presencial. E a consciência crítica em relação ao cyberespaço é entender que é um local que pode, de muitas potencialidades para o conhecimento, mas também de alguns riscos, alguns perigos, informações que não contribuem muito para o desenvolvimento da pessoa e desenvolver o senso crítico, saber filtrar as informações e com isso conseguir se interagir e dialogar com esse cyberespaço de modo seguro. E aí não faz sentido mais pensar numa educação à distância. O advento da internet atravessou o nosso cotidiano justamente para romper com as barreiras e distâncias cartesianas, apresentando-nos um território virtualizado que maximiza o alcance a múltiplos espaços e saberes, minimizando o tempo. Pensar numa educação em rede é mais coerente ao cenário atual. Aqui ela faz uma diferença entre educação à distância e educação em rede. A educação à distância seria aquela em que o professor está longe do aluno e não tem a possibilidade de interagir de forma assíncrona, né? Em tempo real. E a educação em rede, não. Existem possibilidades do professor interagir em tempo real, junto com o aluno. Exemplo do Meet, exemplo do Facebook, exemplo do próprio Instagram, em que são mídias sociais em que a comunicação é em tempo real. Você interage, você troca o YouTube. E é isso. Então, assim, o maior gargalo, a dificuldade da educação do campo, me parece justamente a falta de acesso das condições objetivas de desenvolver essas práticas educativas em rede, que no caso é a internet, a existência da internet com qualidade. Não basta ter internet, a internet precisa ter qualidade.
Por fim, a autora traz em blogs, sprays e mapas conceituais, redes sociais e suas linguagens, é um capítulo do texto, uma metodologia de apropriação de linguagens tecnológicas e multiletramento digital, né? Alguns exemplos de como desenvolver projetos usando as mídias sociais, usando as redes sociais, os mapas conceituais, né? Como que se pode, a partir de temas transversais. Os temas transversais falam sobre saúde, sobre sexualidade, sobre questões de gênero, né? Questões relativas a preconceitos de raça, enfim, preconceitos étnicos, voltados à questão da humanidade, dos direitos humanos. E são temas que fazem parte das discussões da escola, que podem ser desenvolvidos a partir das redes e das mídias sociais. A escola do campo, ela pode produzir conteúdos digitais para os ambientes do cyberespaço, que exprimam a vida e a cultura do campo. Aqui, novamente, essa ideia de que, aí no caso foi eu quem trouxe novamente, de que é possível desenvolver conteúdos digitais para compartilhar a vivência, a cultura do campo. E através de trocas com colegas que tenham acesso à internet, quem sabe poder publicá-los na grande rede mundial de computadores, né? A internet. Então, gente, muito obrigada. Aqui as nossas referências novamente. Eu recomendo, eu peço que leiam com atenção esse texto, reflitam sobre as alterações na linguagem, as características da linguagem do cyberespaço, dos conteúdos digitais, porque nós, como professores, também vamos produzir conteúdos digitais. E a produção de material didático, de conteúdos digitais, deve levar em consideração as novas linguagens, as novas maneiras de se comunicar. E aí esse texto explica com excelência essas questões. Muito obrigada. Até a próxima aula.